Oi gente, mais um vídeo aqui pro canal. Bom, eu fiquei um tempão sem postar, muita gente me pediu pra postar mais vídeos, né, porque eu acabei me desligando um pouco disso, focando mais no Instagram, inclusive vou deixar aqui embaixo meu Instagram, porque lá eu posto mais coisas sobre a minha rotina. Basicamente estou me preparando para competir, mas eu ainda não sei quando eu vou competir, se final do ano que vem, ou talvez até em 2023, porque ainda tem muito trabalho a ser feito, né? Mas não é sobre isso que eu vou falar aqui no vídeo. No vídeo eu vou falar sobre a insulina e o cortisol, que são dois hormônios produzidos pelo corpo, né? E como manipular esses hormônios para gerar uma maior definição muscular e queima de gordura. Primeiramente eu vou falar o que são esses hormônios, né? O que é a insulina e o que é o cortisol. A insulina é um hormônio anabólico secretado pelo pâncreas. E o que é uma função anabólica? É de construir tecido, né? Ou seja, ganhar músculo, ganhar gordura, qualquer tipo de tecido, né? Enquanto o cortisol vai ter uma função contrária, que é uma função catabólica, né? Além de outras funções que ele vai ter essa função catabólica, que ou seja, de quebrar, né, moléculas para gerar uma coisa mais primária. Por exemplo, para liberar açúcar no sangue. Então, por exemplo, se a insulina vai pegar o açúcar do sangue, né, do alimento que você consumiu, que foi para o seu sangue, aquela glicose, ele vai transportar essa glicose para dentro das células, o cortisol teria a função contrária de gerar novamente um aumento da glicemia sanguínea, ou seja, aumentar a quantidade de glicose circulante no sangue. Claro que o hormônio que seria assim, contrário, digamos assim, à insulina não é o cortisol, é o glucagon, né, que também é secretado pelo pâncreas. Porém, eu vou falar aqui do cortisol justamente porque é possível, né, você controlar o seu nível de cortisol para gerar maiores resultados na musculação. O cortisol ele é conhecido também como hormônio do estresse justamente porque ele é produzido, né, lá pela suprarrenal em resposta a uma sinalização, né, da hipófise em resposta a estresses diversos psicológicos e físicos que o seu corpo pode enfrentar. Enquanto que a insulina ela é produzida toda vez que você se alimenta, porém em maior ou em menor quantidade, dependendo do tipo de alimento que você comeu. Então, por exemplo, se for um alimento repleto lá de glicose ou de carboidrato complexo, carboidrato simples, carboidrato em geral vai ter um aumento maior do que o aumento que vai ter, por exemplo, se você consumir proteínas e gorduras. Inclusive, tem proteínas que aumentam mais o nível de insulina do que outras. Cada substância, cada tipo de proteína, cada tipo de carboidrato, gordura, vai levar a sua insulina de um modo diferente. O ponto que eu queria chegar é que a combinação entre insulina e cortisol elevados é péssima para o seu corpo. Por quê? Porque quando você tem um aumento de cortisol, por você estar estressado por diversos fatores, né, o seu corpo estressado, você vai, consequentemente, ter um aumento da resistência à insulina. Ah, o que é resistência à insulina? Você deve ter ouvido falar disso com relação à diabetes, né, que é o que acontece primariamente nessa doença. Mas, no geral, as pessoas que não são diabéticas, elas podem ter um aumento de resistência à insulina sem serem diabéticas, né, tipo, consideradas diabéticas. E a resistência à insulina, o aumento da resistência à insulina é extremamente prejudicial para o seu corpo. Então, quando o cortisol está elevado, ele vai gerar uma maior quebra de glicose que vai para o seu sangue, e essa quebra de glicose vai precisar de mais insulina para transportar para as células. E como a sua insulina vai estar constantemente elevada, as células elas não vão responder da forma que elas responderiam antes, né? Então a proteína transportadora lá que vai transportar essa glicose para dentro das células, ela não vai mais responder a mesma quantidade de insulina, você vai ter que precisar de quantidades de insulina cada vez maiores para transportar essa glicose para dentro da célula. Isso é aumento na resistência à insulina. Quando a sua insulina está alta e você tem uma maior resistência à insulina, você tem geralmente um maior acúmulo de gordura, porque como as suas células não vão conseguir transportar a glicose para dentro de si, né? A glicose vai ficar muito tempo lá no sangue, o corpo, para reduzir essa glicose sanguínea, acaba estocando essa glicose em forma de gordura. Então, para a glicose não ficar alta, transforma em gordura e você acaba tendo um ganho de peso quando você tem essa maior resistência à insulina. Claro que a resistência à insulina ela pode ser diminuída, assim como você pode aumentar, você pode diminuir com exercício físico, com uma alimentação com menos carboidrato, né, para acabar reduzindo aí no começo. Talvez seja preciso uma alimentação bem baixa em carboidrato para reduzir a resistência à insulina, e depois a pessoa pode voltar para a resistência à insulina normal. Mas aqui eu vou falar como você evitar de aumentar o seu cortisol e, consequentemente, a sua insulina. Fora que quando o cortisol está muito elevado, pode acontecer uma quebra de massa muscular que vai reduzir o seu metabolismo basal. Aí você vai ter uma tendência de ganhar gordura, né? Porque você vai diminuir a quantidade de calorias que você gasta ao longo do dia.
E somado a isso, quando a insulina e o cortisol eles estão altos, aí vai acontecer lá, não vou explicar muito bem aqui porque é uma coisa bem detalhada lá, da lipase hormônio sensível, mas vai acabar tendo uma redução da ação da lipase hormônio sensível, né, que seria uma enzima que quebra a gordura, vai ter a inibição da ação dessa enzima quando a insulina e o cortisol estão altos simultaneamente. Agora vamos para a parte mais importante do vídeo, que é a parte na qual eu ensino vocês como gerar maior definição muscular ao reduzir o cortisol. Primeiro ponto, evitar o uso de estimulantes. Pode ser inclusive o café que você toma, chá verde, qualquer coisa. Principalmente termogênico e pré-treino, que vão ter uma quantidade maior ainda, né, de cafeína, que é um estimulante, né? Porque com o uso constante de estimulantes, você acaba elevando seu cortisol, que é o hormônio do estresse. Isso acontece porque acaba que você vai elevar a sua adrenalina, né? Enfim, não vou me delongar aqui muito, mas acaba que seu corpo vai ficar num constante estado de alerta que acaba gerando estresse. E esse estresse, elevando o cortisol, vai consequentemente aumentar a sua resistência à insulina. Então, apesar de você ver um efeito a curto prazo com o uso de termogênico, pré-treino, você vai ver que você vai perder gordura. Se você usar indefinidamente essas substâncias, você vai ver que a longo prazo você vai acabar tendo uma maior resistência à insulina e maior ganho de gordura, justamente porque você passou um tempo muito grande usando essas substâncias indefinidamente. Então, o que é o certo? Você ter um tempo de descanso. Não é que você vai precisar parar de usar, mas você, usa por um tempo e dá um tempo de descanso. O ideal é que o tempo de descanso seja, no mínimo, igual ao tempo que você usou. Então, por exemplo, você está usando termogênico, usa por um mês e depois para por um mês, mas pelo menos um mês, se você ficou um mês usando, você tem que parar pelo menos um mês, porque senão o seu corpo não vai ter tempo de descansar daquilo e vai ficar sempre com excesso de cortisol. Segundo ponto, evitar inflamação a todo custo. Como assim inflamação? Tá, a inflamação ela vai gerar aumento do cortisol, né, que é um hormônio com propriedades anti-inflamatórias também. E a inflamação ela é causada por diversos hábitos cotidianos que muita gente às vezes nem sabe que isso gera inflamação. Por exemplo, consumo de álcool, cigarro, consumo de alimentos ultraprocessados, ricos em açúcares, alimentos que fazem mal, né, entre aspas. E também dormir mal, por exemplo, é uma coisa que gera um aumento significativo de cortisol. Então, todas essas coisas, elas vão gerando inflamação no corpo que aumenta o cortisol. Então, se você faz esse tipo de coisa, pelo menos diminua, né, a frequência que você, ou a quantidade, sei lá, que você faz esse tipo de coisa para gerar uma menor inflamação do seu corpo. Que além de estética, isso vai melhorar a sua saúde também, né? Então é muito importante. Lembrando que eu não tô sendo extremista e falando para você tirar tudo da sua vida e tal, só tô falando que abuso de qualquer coisa é ruim. Então você precisa controlar os extremos, né? E não ser totalmente radical, não tô pedindo isso. Terceiro ponto, implementar aeróbicos na sua rotina. Os exercícios aeróbicos, eles basicamente têm muitas vantagens, né? Dentre elas, esses exercícios, eles podem sim reduzir o cortisol. Lembrando que numa quantidade moderada, né? Sem exageros, até porque o exagero de exercício aeróbico ele também pode aumentar o seu cortisol. Então, nada de exageros. Fazer ali, no máximo, 3 a 4 horas semanais de aeróbico já tá muito bom. Acima disso já pode elevar o seu cortisol, então não vai ser muito recomendado. Claro que em casos específicos pode ser recomendado, né? Mas para a maioria das pessoas já está de bom tamanho aí, 3 a 4 horas semanais. Além de tudo, né, os exercícios aeróbicos também vão reduzir a sua resistência à insulina. Além de diminuir o cortisol, que também vai fazer esse mesmo papel, mas ele também atua diretamente nesse sentido. O quarto ponto que muita gente negligencia, que pode ser fundamental, é administrar o seu nível de estresse diário. Eu sei que algumas situações a gente não pode controlar, mas a gente pode controlar a forma como a gente reage às situações que, consequentemente, vai afetar, né, o nível de estresse que você tem. Porque o nível de estresse que você tem vai afetar diretamente o cortisol e gerando todos esses efeitos que eu já falei. Então, se você puder reagir de uma forma mais tranquila e evitar situações estressantes que são possíveis de serem evitadas, você vai estar fazendo aí um grande favor, tanto para a sua estética quanto para a sua saúde. É isso, gente. Espero que tenham gostado. Eu vou tentar postar mais vídeos agora, tendo em vista que eu fiquei muito tempo sem postar vídeo, muita gente me pediu para postar. E aí eu vou trazer assuntos interessantes, talvez eu faça mais vlogs também, não sei. Se você quiser comentar aí embaixo o que você quer que eu poste, enfim. Mas é isso. Deixe seu like, se inscreva, ativa o sininho, comenta e tchau, até a próxima.